A passagem que eu vou estar lendo fica em Lucas, capítulo 6. Eu vou ler do 27 ao 36. Do versículo 27 ao 36 de Lucas 6. Acho que na maioria da Bíblia dos irmãos, a partir desse versículo 27, está escrito um título, Amor aos Inimigos. Mas eu tive a pequena ousadia de botar na minha anotação: quem é meu inimigo? Vamos todos ler. Mas a vós que isto ouvis, digo: amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, ofereça-lhe também a outra, e ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. E dá a qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe o tornes a perdir. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhe fazeis vós também. E se amardes aos que vos amam, que recompensa tereis? Também os pecadores amam aos que os amam. E se fizerdes bens aos que vos fazem bem, que recompensa tereis? Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles quem esperais tornar a receber, que recompensa tereis? Também aos pecadores emprestam aos pecadores, para tornarem a receber outro tanto. Amai, pois, a vossos inimigos, e fazei bem, e emprestai, sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão. E sereis filhos do Altíssimo, porque ele é benigno, até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Pode assentar, todo mundo. Como eu falei, o início do título, a partir do versículo 27, está escrito Amor aos Inimigos. Mas o título que eu coloquei, não ultrapassando a Bíblia, lógico, mas no contexto, é Quem é meu inimigo? Vivemos em um tempo em que ouvir e dizer certas frases viraram jargão da moda. Nestes últimos anos, como por exemplo, a cultura do ódio, o discurso de ódio, ódio do bem e tantos outros. E por que não falar dessas frases que ficaram mais em evidência por conta da política, né, e da última eleição? Mas eu não vou me ater a isso, porque eu tenho certeza que não só no Brasil, mas no mundo, a influência da política e do que foi propagado deixou marca em todo o mundo, tanto para o bem quanto para o ruim. Tem alguma marca em nós desses últimos tempos em relação à política e ao que se envolveu, deixou a gente marcado. E por conta dos presidentes, da política, de toda a mensagem que o mundo está girando em torno disso, sobre o discurso de ódio, o ódio do bem. Então, mas mais uma vez eu vou perguntar a vocês, se façam essa pergunta: quem é o seu inimigo? Quem é o meu inimigo? Como lemos em Lucas 6, Jesus nos ensina a retribuir totalmente ao contrário do que o nosso impulso carnal, como ser humano, é capaz de fazer. Eu não sei vocês, mas Deus aqui está falando sobre amar os nossos inimigos, dar a cara a tapa, dar outra face, aliás, para aquele que nos bater em um lado, você tem que dar o outro. Mas o impulso carnal, ninguém, acho que
você quer logo revidar, né? Eu não sou, acho que ninguém aqui é santo o bastante de vir aquela áurea. Não, primeiro porque dói e porque é o nosso impulso, até mesmo nos defender, e ainda mais se nós, em determinadas situações, estivermos certos. No versículo 27, Jesus Cristo, ele vai dizer: mas a vós que isto ouvis, digo. E aí que eu queria chamar a atenção, né? A nossa atenção. Ele fala: a vós que isto ouvis. Ele estava falando com os seus apóstolos, né? E aqueles que estavam ali presentes. Mas a vós que isto ouvis, digo: se nós somos seus discípulos, suas ovelhas, ou pelo menos dizemos ser. À frente, neste mesmo capítulo, no versículo 46, Jesus Cristo reforça isso. E por que me chamais de Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. No livro de João, que acabamos de ler no plano de leitura diária, vai dizer no capítulo 14, versículo 15, se me amais, guardais os meus mandamentos. Sem o Espírito Santo, impossível a gente amar o nosso inimigo. E a atualidade, ela tem naturalmente nos separado entre o bem e o mal, divisão, tudo muito 8 e 80, os extremos, né? Norte, sul, está tudo assim. A gente está vendo os rumores de guerras e determinados países se alinhando e outros fazendo oposição do mesmo. Está tudo girando em torno. Eu não vou me ater à questão da política, até porque eu não entendo. Mas isso, de uma certa forma, tem impactado os nossos dias como cristãos. E somente pelo Espírito Santo nós somos capazes de retribuir o que nós mesmos, por muitas das vezes, não conseguimos fazer nesses últimos dias. Amar nos termos do mundo. É aí que está. Né? Aqui Jesus ele mostra o como devemos amar segundo ele mesmo nos amou. E isso nos desafia, porque, como eu falei, né, eu acho que cada um aqui vem o seu impulso, o seu Adão ainda, aqui carnal, em demonstrar esse amor. Em demonstrar esse amor não no sentido de você passar pano em tudo, né, como a gente tem falado. Mais uma dessas frases da moda, vamos passar pano, não. Mas amar na verdade de Deus, amar nos termos de Deus, assim como Ele nos amou. A nossa fé em Cristo sempre foi motivo de desprezo, chacota, e nos últimos dias é cada coisa que vemos e ouvimos que nos traz ainda mais indignação, revolta e ira. Se você não é tomado por isso, me perdoe, mas eu sou. Me traz isso. É cada coisa que a gente ouve, a chacota da nossa fé e vários outros absurdos. Eu acho que eu não preciso aqui eu ficar falando do que se trata. E até mesmo ao ponto de lermos versículos como esses, do 27 ao 36, e é como se as pessoas, até aqueles mesmos que se dizem ser discípulos de Cristo, ser irmãos em Cristo, pensar, tá, legal, mas não é bem assim. Não é bem assim, né? Gente, Deus é amor, mas também Deus é justiça. Só que Ele nos manda fazer uma parte. Ireis, mas não pequeis. Não é verdade? E mais uma vez eu vou me ater. Quem é o nosso inimigo?
As pessoas que não tiveram um encontro verdadeiro com Deus e até mesmo nossos irmãos nos chamam de bobos e, me desculpa a palavra, até mesmo idiotas, porque a gente vai, bendizei o que vos maldizem. Eu sou uma pessoa, claro que não é para falar de mim, mas eu tenho que sempre, eu pedi a Deus a graça e a misericórdia de me dominar, porque eu sou uma pessoa, não que eu sou explosiva, mas eu sou tomado pela ira facilmente, em várias circunstâncias. E só Deus, sem o Espírito Santo de Deus, nada podemos fazer. Não é a gente botar a máscara e... não, eu sou a irmãzinha angelical. Não, não é bem assim. A cada dia a gente pedir o pão de cada dia a Deus para transformar o nosso interior. O que Deus começou, nos ajudar com Ele a terminar aquilo que há de pecaminoso em nós, aquilo que não conseguimos ainda dominar, Deus fazer a mudança nele mesmo, não segundo o mundo e o discurso do mundo. O que Deus está pedindo para o que as pessoas acham, né, para a gente fazer, lendo esse determinado e várias outras passagens, mas lendo assim, que é basicamente não revide, pelo contrário, ore e faça o bem, faça totalmente o contrário. Ficou famosa aquela frase, eu não sei de qual é o autor, mas gentileza gera gentileza. Eu acho, irmãos, que isso, a primeiro momento, isso não acontece. Você faz uma gentileza e de repente você recebe totalmente o contrário. E aí? Não é verdade? Irmãos, eu sou fruto de uma geração, em termos bem resumidos, de que, até mesmo no nosso meio, eu digo no modo geral, que essa propagação, essa pregação do amor, às vezes nos colocam numa caixinha de, o amor é você, buscar o amor próprio. Mais uma vez, se a gente não tomar cuidado, esses termos, essas frases, esses engodos, que são, em determinadas circunstâncias, mundanas, sim. Elas podem estar nos levando à beira de um abismo. E entre nós mesmos, no nosso eu, no nosso ego. Porque o amor não é sobre mim. Nunca foi sobre mim, nunca foi sobre você. Porque a salvação, aí deturpam, porque a salvação é individual e jogam isso num sentido egoísta de ser e viver. Com certeza, cada um vai dar conta de si, mas por muitas das vezes esse ensino ele é deturpado às suas próprias mentes, aquilo que vem nas suas próprias mentes. Mas ao lermos sobre isso, como eu disse, nunca foi sobre mim, nunca foi sobre nós mesmos. Existe alguém que morreu na cruz pelo mundo, morreu pelo mundo, pelos que lhe odiaram, pelos que rejeitaram. Ele morreu porque o meu pecado rejeitou. Não quero, eu não quero viver. Eu não quero viver isso, eu não quero viver Jesus. O mundo rejeita, fala, eu amo a Jesus. Não, não ama. Não ama, pelo contrário, você o odeia e você o rejeita. Como fizeram no passado, fazem atualmente no presente. O amor que o mundo não conhece, esse é o amor que dizemos ter e viver. Por isso que a gente está reunido aqui. Porque além da gente dizer que ama Jesus Cristo, nós amamos uns aos outros aqui. Né? É por isso que nós estamos aqui. O amor, mais uma vez eu vou dizer, que aos moldes do mundo, não é a passada de pano, como dizemos na língua de hoje. Mas o amor de viver e dizer a verdade de Deus. Dizer a verdade de Deus. O amor de Deus. Porque se deixar eu, Rafaela, ou de repente você falar, eu amo minha mãe. Mas tem coisas que, pela palavra de Deus, não é esse o amor que devemos demonstrar. E por muitas das vezes, nós demonstramos amor falando, trazendo à memória a palavra de Deus às pessoas, falando a verdade de Deus, ou até mesmo ficando em silêncio. Como aqui em Lucas 6 vai dizer.
porque tem sido dias difíceis, as pessoas pegam... Eu não tenho mais rede social, e eu não estou aqui para julgar quem tem, quem não tem. Eu fiz uma escolha de não ter. Deus foi, em particular, Deus foi me levando a isso. Eu tive que abandonar as redes sociais e eu não sinto hoje mais vontade de ter. Pelo contrário, se eu pudesse voltar ao telefone Nokia, só 1, 2, 3, 4, 5, eu sou dessa pessoa, apesar da minha idade. Eu vim da geração, né, que eu vi todos os telefones, e eu gosto bastante de tecnologia, eu gosto muito de foto. E depois que você tem filho, então, eu não tenho mais memória no meu telefone. Não tenho, tá tudo bugado. Só com foto com a Eloá e com a minha família. E falando sobre isso, a gente precisa também ficar, por muitas das vezes, demonstrar o nosso amor, às vezes em silêncio, quando falam mentiras e deturpam aquilo que queremos viver pela palavra de Deus. Porque o mundo tem vendido, sempre vendeu e tem vendido cada vez mais. Mas o amor de Deus, Deus ama, certamente. Deus amou aqueles que o rejeitaram, mas essas mesmas pessoas a quem eles dizem, Deus é amor, mas Deus é fogo consumidor. As pessoas estão pilhadas, sem ouvidos, para até mesmo parar para ouvir, não o que eu vou dizer, mas o que a palavra de Deus vai dizer sobre para intervir em alguma situação. A Bíblia, ela é em absoluto. Em alguma coisa do nosso dia, dos nossos conflitos, do dia a dia, a palavra de Deus vai dizer, e até mesmo, mais uma vez eu vou reforçar, ficar em silêncio. Para demonstrar o amor ao próximo. O que a Bíblia está escrito, viver e amar e praticá-lo, esse amor de Deus que nós dizemos ter, está custando as nossas vidas. Ou vai dizer que não está? A cada dia vai ficar custando. Esse amor que a gente entendeu que recebeu de Deus através de Jesus, está custando as nossas vidas, e não se engane, vai custar muito mais. As pessoas acham que... Eu cresci assim, né? Negue Jesus ou morre. Não vai dizer esta frase. O mundo não vai dizer. O mundo não está dizendo essa frase. Não se engane. Não vamos nos enganar. Não vai dizer, negue a Jesus, negue seu amor por Jesus, ou você vai morrer, ou você vai ser preso. Não é isso está diante dos nossos olhos. No versículo 36, Jesus Cristo vai dizer, sede, pois, misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Nas últimas semanas, nos últimos dias, eu não consegui acompanhar muito de perto muitas coisas que têm acontecido, e especialmente esses ataques que têm acontecido nas escolas. Uma porque é intragável. E eu, depois que eu fui mãe, a gente fica mais sensível ainda. Mas Deus me fez trazer o relato do pai sobre um massacre que levou as 4 crianças. E o pai de um deles vai dizer isso na televisão, e está gravado, pedindo a Deus que perdoasse essa pessoa que ceifou a vida do seu filho, e pediu a graça de Deus para continuar. Esse posicionamento desse pai, nos dias de hoje, choca. E tinha poucas horas que alguém entrou dentro de uma escola e levou o seu filho. A troco de quê? Ele levou o seu filho. E esse pai fala que perdoa esse cidadão, esse homem. E as pessoas se perguntam, nossa, ou ele é muito frio, ou ele é um ser iluminado, ele já passou dessa... Ele realmente, se ele pensa assim, ele já passou da morte para a vida, irmãos. Ele achou a cura. Ele achou a cura já liberou o perdão e pediu a graça de Deus para que ele possa continuar os dias dele. Sem a filha dele, de lembrar os últimos momentos
poucas horas ele vai dar esse depoimento. E as pessoas ficam se perguntando, nossa, ele tem uma alma elevada mesmo, porque se fosse eu... irmãos, se fosse eu não sei. Mas é triste a gente, como cristão, pensar em que Jesus Cristo, por amor, morreu por nós, miseráveis. Por amor, morreu por nós. E esse Pai perdoou e pediu a graça de Deus para continuar. Só que a gente não para pensar que essa pessoa que fez isso, ele pode também encontrar a graça, o perdão de Deus. E você ir para o céu e olhar, esse pai olhar para o lado e ver esse homem que levou o seu filho. Só que a gente, às vezes, não faz esse caminho. Quando a gente, de repente, ouve uma mentira contra nós, mas você, não, porque Deus salva a todos. Será que salva mesmo? Será que é esse o amor que a gente diz sentir pelo próximo? Porque a palavra de Deus vai dizer que se amar aquele que vos amam, isso o mundo está fazendo. Isso o mundo faz, desde que o mundo é mundo. E isso, quando ele falou isso, sabe, vem aquele choque de realidade. O Pai perdoa. E ele, se ele crê em Jesus Cristo, eu não sei se ele é de uma igreja evangélica, enfim, mas parar para pensar que essa pessoa, quando Jesus Cristo voltar, se ele achar Jesus Cristo, você vai ver. Se ele encontrar esse amor de Jesus e ser perdoado. E isso é uma coisa para a gente refletir. Porque às vezes a gente, como cristão, a gente fica, não, porque amor ao próximo, porque a gente está ouvindo as coisas, né? As pessoas, a gente mesmo banalizou, agora as coisas deste governo, eu não vou me ater a isso. Cada um tem o seu posicionamento, mas meio que ficou generalizado. Qualquer coisa que acontece faz o L, sabe? Acho que tem determinadas coisas que não é necessário. A gente não precisa ter esse tipo de posicionamento. Agora tudo é isso. Chega a ser realmente engraçado. Mas será? Será mesmo que a gente, em vez dessa mesma atitude que a gente faz isso, a gente tomaria um outro posicionamento de repente, nem dizendo diretamente, olha a palavra de Deus. Não, mas com as nossas atitudes. Porque isso aqui, o que a palavra de Deus está dizendo, é a nossa atitude. Por muitas das vezes não é pegar aqui, olha, a palavra de Deus diz assim, lógico, o Espírito, aquilo que está dentro de nós vai jorrar para fora. Vai sair pela nossa boca, pelo nosso coração, do nosso coração. E de repente você, em determinadas coisas, a gente não é vigilante, porque o que a gente está pregando hoje como igreja em geral, não só no nosso país, mas no mundo, tudo discurso de ódio. E cada vez mais, irmãos, vai ser isso mesmo, porque o mundo, ele está fazendo esse caminho. Não é só, é Cristo. E pronto, o mundo está contra Cristo, como sempre foi. Só que a palavra de Deus, ela precisa se cumprir. E realmente, esse ódio, esse furor das pessoas, o pecado em ação, como sempre. E a maldade do homem. Em Mateus 24, no versículo 12 e 13, vai dizer: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Nossa, se o que a gente está vendo
se a maldade está tamanha, irmãos, eu tenho a sensação que a humanidade ela ainda desce mais um pouco. E isso eu tenho muito temor, sabe? Para que Deus avive os nossos corações como igreja de Deus, para a gente transparecer esse amor. Porque não vão nos perguntar se nós negamos a Jesus. Não vão dizer essa frase. Vai ser nas suas atitudes, naquilo que eles estão vindo contra a palavra de Deus. Será que a gente vai ter capacidade de demonstrar o amor de Cristo? Eu peço a Deus misericórdia por mim, por nós. Porque a maldade está muito grande e é o homem caído que se rebela contra Deus, e Deus, vendo essas coisas, ele mesmo entrega. Esse é o desejo, sabe? Não é que Deus desistiu. Deus sabe. Deus é amor, mas Ele é justiça. E não cabe a nós, com certeza, a gente tem aprendido sobre como a gente, com as armas da fé, né, pela palavra de Deus, pedir esse escudo, o capacete, para a gente não ser atingido por essas coisas. Porque o eu humano, carnal, vai querer. A gente vai ouvir, de repente, está chegando o dia que isso aqui não vai acontecer. Eu tenho certeza que isso não vai acontecer. Uma desculpa ou outra. Para tudo levar às leis, o certo virou errado e o errado virou certo. A gente acredita estar aqui porque a gente acha que a palavra de Deus, e tem certeza que é certo. E eles acham, não é bem assim. Vamos reescrever a Bíblia. Peraí, né? Eu acho que não fui só eu não tenho rede social, mas como eu assisto algumas coisas no YouTube e acaba aparecendo. Eu não me atentei a isso, mas as pessoas, porque Deus é amor, vem uma bispa, né, e fala sobre uma determinada classe de pessoas e joga aquilo e vira polêmica, e tudo isso, a cortina de fumaça. A cortina de fumaça, e está, por muitas das vezes, a gente mesmo dedilhando ali, não, porque a palavra de Deus diz isso, isso e isso. Certamente, irmãos, certamente, mesmo que as pessoas não tenham o cair na real, porque a gente chegou até aqui, caiu na real e viu que, nossa, eu sou um pecador. O seu pecado é diferente do dele. Mas você entendeu o peso do sangue que foi derramado na cruz. E esse amor que Jesus Cristo teve. Mais uma vez, não é passada de pano para nada. Pelo contrário, a palavra de Deus, ela é sim e é não. Mas eu digo no me ater dos nossos posicionamentos, como vai dizer em Lucas 6. Como vai dizer em Lucas 6. Com certeza. E eu me parei para perguntar o quanto de amor você deu hoje pelo seu próximo, que é aquela pessoa que você é totalmente contrário. Jesus manda em determinado momento, ore. Ou vá com ele, né? Se fizer você andar 1 milha, vá com ele 2. Se te roubar, pelo contrário, dá o resto. E o que por amor eu tive que negar hoje? Por amor a Jesus. O que eu tive que negar? Nas minhas atitudes, no que eu estou olhando, nas minhas palavras e até mesmo no meu silêncio, o que a gente não fala. Mas mais uma vez eu vou dizer, porque se a gente deixar o que o nosso coração, o nosso homem carnal dizer ou fazer, não vai ser totalmente, aí sim, ao contrário à palavra de Deus. Mas para isso a gente tem que diariamente pedir a Deus o pão de cada dia, para que Ele nos encha do amor dEle, não do amor que a gente acha que tem pelos outros. Né? É o amor de Deus.
mas um amor de Deus na verdade de Deus, não na verdade que o mundo, como dizem, no politicamente correto, não, para, sabe, deixar em panos quentes também não é assim. Gente, também não é assim. Tudo é uma questão de discernimento do Espírito Santo. De repente, eu fiz muito isso, para não me adentrar em questões políticas. Hoje eu não vou falar sobre isso em determinados grupos. Não, eu não vou, eu vou me abster. Porque por muitas das vezes a gente tem que ter discernimento, que aonde querem nossa opinião, às vezes não querem, mas isso a gente só vai, e não é a nossa opinião. Por isso que quando algumas pessoas, no meio dos familiares é mais, porque quando vai perguntar, o que você acha disso? Aí peraí, eu não sou muito conhecedora da palavra de Deus, mas vamos pegar a Bíblia e ver o que a palavra de Deus diz. É aí que entra, que a gente acha que quem é os nossos irmãos e que conhecem o básico da Bíblia, não, mas não quer fechar a Bíblia. Se for dizer o que eu penso, realmente, mas e a palavra de Deus? A gente tem que ter muito esse cuidado em querer demonstrar o nosso amor aos nossos inimigos, mas não o amor até mesmo que eles acham que devem receber, mas o amor que Deus nos mostrou na cruz, nos ensinou e nos ensinou na palavra dele mesmo. Porque se eu for pensar nos meus, da onde Deus me tirou nos meus pecados, irmãos, você desaba. Eu acho que cada um aqui, se fizer, sabe, no quartinho escuro e pensar assim, nossa, alguém me perdoou por aquilo que eu merecia a morte. E morte eterna. Fora desse amor. E se você for pensar e analisar e pedir a Deus, Deus, me dá e até mesmo o amor próprio. Não esse amor próprio que o mundo tem pregado. Tem dito, você tem que buscar o amor próprio, eu mereço ser feliz. Não, de repente viver o amor aos moldes do mundo. Não, e o amor de Deus? O amor de Deus. E o mundo está sendo envolto por uma escuridão a cada dia. Tudo isso também para que a palavra de Deus vai se cumprir, para se cumprir a frieza do homem, o peso do pecado, vem como um rolo compressor, esmagando tudo aquilo que está pela frente. O mundo nos odeia, porque não somos do mundo. O amor que Cristo deu e ensinou foi deturpado a cada um a sua maneira de ser e viver. Que Deus tenha misericórdia de nós e derrame graça sobre a igreja. Em Gálatas 5,14. Porque toda lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Em 1 Coríntios, de 1 a 13, vai exemplificar o exercício do amor. E no versículo 13 vai dizer: agora, pois, permaneçam a fé e a esperança e o amor. Estes três, mas o maior destes é o amor. Quem é o meu inimigo? Nós sabemos que além das pessoas, do que nós vamos ver e ouvir daqui em diante, irmãos, a gente não pode se ater às pessoas. Não pode. A gente sabe quem é o inimigo das nossas almas. E ele usa. Ele usa as pessoas, ele usa os conceitos que as pessoas têm sobre elas mesmas mas para a gente demonstrar, e de repente nós muitas das vezes somos provados em demonstrar esse amor ao próximo, a pessoa mais, sabe, da sociedade. E eu não estou dizendo de uma determinada, porque eu falei, pincelando assim bem por cima, sobre os homossexuais. É porque a gente bate muito nessa tecla, né? E bota em notoriedade isso. E a gente tem visto, mas não é só sobre isso que Deus colocou no meu coração. É a respeito de tudo. É a respeito de tudo. Aos políticos.
De repente, até mesmo dentro da nossa casa. Que é mais, com certeza. A gente tem que demonstrar, as pessoas são do nosso sangue, de repente é um parente, é um familiar, é o nosso inimigo. Só que você tem que olhar através disso, irmãos, é difícil. É muito difícil. Mas sem Deus nada podemos fazer. Sem Deus, Ele mesmo falou, sem mim nada podeis fazer. Não está falando só de expulsar demônios ou curar pessoas. É exatamente nada, nem mesmo demonstrar esse amor. Porque isso daqui é o amor que Jesus Cristo fez por nós, deu por nós. Quando nós ainda éramos pecadores. E somos, mas salvos em Cristo Jesus, arrependidos. Mais uma vez eu vou ler em João, capítulo 15, versículos 17, 18 e 19. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós, odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Aqui ele estava falando para os seus discípulos, né? Mas se somos discípulos, hoje nós somos seus discípulos. E nós sabemos que o mundo nos odeia porque nós não somos do mundo e não nos conformamos com esse mundo, não nos conformamos e não aceitamos os moldes do amor do mundo. O amor que o mundo ele tem pregado e propagado, não é esse amor. Não é assim, em deixar as coisas em panos quentes, em trocar o certo pelo errado. Aquilo que não é a minha opinião, é a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus tem que ser reescrita, a Bíblia está desatualizada. Irmãos, paciência. A palavra de Deus ela vai se cumprir. E nós precisamos do fruto do Espírito. Precisamos das armaduras da fé para a gente exercer esse amor contra os nossos inimigos. Porque, com certeza, para a gente enxergar além do que o mundo está cerceando as pessoas. Todos. O joio cresce no meio do trigo. É a igreja de Deus contra o mundo. São guerras. Está tudo sendo separado. E aonde a gente vai demonstrar o amor? Isso é muito... em primeiro lugar, é para mim refletir em relação a isso. Que amor que eu recebi ter de Jesus Cristo tenho que demonstrar ao mundo? A palavra de Deus vai dizer mais uma vez, sem mim nada podeis fazer. A gente precisa do Espírito Santo de Deus para demonstrar o amor nas atitudes contra nós mais adversas, escabrosas, mais terríveis que vão fazer contra nós. Porque a gente olha muito lá para fora, as pessoas são perseguidas e são mortas. Mas, irmãos, às vezes a gente está... Sabe, aqui no nosso Brasil mesmo, aqui bem cômodo, fazendo, por muitas das vezes, o contrário. Não é o tipo de perseguição, nega Jesus, negue sua fé. Mais uma vez, o mundo ele não está, em específico aqui no nosso país, o mundo ele não está falando. Ele não vai nos perguntar sobre isso. Deus vai querer que a gente demonstre o nosso amor nesses dias. A palavra de Deus vai dizer que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E eu entendo que esse amor de muitos se esfriará é o meu. Pode ser o meu, o amor. Pela igreja de Deus, pelos irmãos em Cristo Jesus, não só aqui, mas aonde eu passar, e contra o próximo. O próximo, que é o meu inimigo. Que Deus tenha misericórdia de nós. E foi essa palavra que Jesus Cristo trouxe ao meu coração. Eu peço perdão caso
eu não tenha dito com as melhores palavras, ou por muitas das vezes ter ficado confuso, mas que o Espírito Santo de Deus venha trazer clareza a cada coração e que a gente venha pedir esse amor de Deus, o amor do Pai, o amor que o mundo não conhece. O amor que o mundo não conhece, esse é o amor que a gente disse, e por isso que estamos aqui. Esse é o amor que a gente precisa demonstrar nestes dias que já estão e que virão. Eu preciso, irmãos, desse amor. Eu preciso.